Aqui no Brasil, logo que acabam os jogos da rodada, começam os programas de debate na TV. E uma das pautas mais discutidas, quase sempre, é a atuação da arbitragem. Segundo grande parte dos comentaristas, os árbitros do Brasil, historicamente, são fracos comparados aos de campeonatos de ponta, principalmente os da Europa. Mas uma partida apitada por um norueguês na Champions League de 2009 mostrou que tem dias que ser juiz da América do Sul ou da Europa não faz tanta diferença assim. O Radar Peleja de hoje é sobre um dos jogos mais roubados da história da Champions League. O Chelsea vinha de um vice-campeonato para o Manchester United na temporada de 2008 e estava mordido para conquistar o tão sonhado título europeu. Com os Red Devils do outro lado da chave, se os dois se classificassem para a grande decisão, seria a primeira vez que dois times repetiriam 2 finais de Champions seguidas. Mas antes, os Blues tinham um velho rival pela frente na semi, o Barcelona. Depois de empatar em 0-0 o jogo de ida no Camp Nou, o time de Lampard e companhia só tinha que fazer o dever de casa. Era vencer o Barça e se preparar para a final. Com mais de 40 mil pessoas no Stamford Bridge, logo aos 8 minutos de jogo, o Chelsea abriu o placar. Uma pancada de fora da área de Essien colocou os ingleses na frente e ia garantindo a revanche contra o United. Mas depois do gol, as coisas começaram a ficar bem estranhas. Aos 25 minutos, Daniel Alves se enroscou com Maludá na entrada da área. Os dois estavam com os pés em cima da linha. O juiz olhou e marcou apenas uma falta. Pela regra, seria pênalti. Como o placar ainda marcava 1-0, os jogadores nem reclamaram e seguiram com o jogo. Mas no minuto seguinte, veio o primeiro grande lance polêmico. Drogba recebeu em condição legal de frente para o gol. Então é puxado e ainda leva um carrinho do lateral do Barça. Só que dessa vez, o árbitro Tom Henning não deu nada. Mesmo com todo o barulho e protesto da torcida, Henning continuou com suas marcações estranhas. No intervalo, os jogadores dos Blues ficaram na bronca, mas pelo menos continuavam se classificando com a vitória em casa. Aos 10 minutos do segundo tempo, mais uma chance clara. Drogba driblou Abidal e saiu em ótima condição para chutar, mas o defensor claramente o agarra e dá outro carrinho, sem acertar a bola. E assim como no primeiro lance, nada marcado. O marfinense foi à loucura no chão. Não acreditava que o juiz não tinha marcado mais um pênalti tão claro. A essa altura você pode falar, o juiz é rigoroso, não vai marcar qualquer contato dentro da área. Então presta atenção nesse lance. Com o jogo já caminhando para o fim, o Barcelona, com 1 a menos, perde uma dividida pelo alto e a bola sobra no pé de Anelka para o mano a mano contra Piqué. Nesse momento, o atacante tenta dar um drible da vaca no zagueiro espanhol, que para impedir, dá um tapa claro na bola. E o juiz de novo manda o jogo seguir. Não era mesmo dia de pênalti para o Chelsea no Stamford Bridge. Mas calma que tem mais. Apesar de tudo, o jogo ainda estava 1-0 e o Chelsea classificando. Só que aos 47 do segundo tempo, Iniesta acertou um chutaço no ângulo, sem chance para Peter Cech. Foi um desespero total, e depois de tantas reclamações, o Chelsea foi pro abafa. No último lance do jogo, já aos 50 minutos, escanteio para os ingleses. Com todo mundo na área, incluindo o goleiro, a bola sobrou no pé de um dos craques do time, Michael Ballack, que chutou direto e teria feito o gol, se não fosse pelo braço de Eto'o. Mais uma vez a bola batendo na mão de um jogador do Barça. E de novo, o juiz norueguês, com toda a sua certeza, ignorou. Os jogadores pareciam querer matá-lo. Ballack correu em direção a ele, gritando, gesticulando. Só faltava dar um soco. No apito final, todos que assistiram a partida não conseguiram acreditar no resultado. 1-1 e o Barcelona de Guardiola ia para sua primeira final de Champions com o treinador. Drogba não se conteve, foi para cima tirar satisfação com o juiz e só parou depois de ser retirado pelos companheiros. Enquanto ele era afastado, olhava para a câmera e repetia: "Isso aqui foi uma desgraça." Anos depois da partida, em 2012, quando os clubes reeditaram essa semifinal, o juiz Henning contou em uma entrevista: "Até hoje recebo ameaças de torcedores do Chelsea, pelo menos umas 3 por ano." Será difícil esquecer essa partida que manchou a história da Champions League e até hoje é contestada pelos torcedores do Chelsea. Imagine você desconfiar a vida inteira que a arbitragem beneficia o seu rival e aí finalmente um escândalo é revelado e a manipulação de resultados é comprovada. O Radar Peleja de hoje é sobre a sujeira em que a Juventus e outros clubes se meteram em 2005 e 2006.
Lembra do caso do árbitro Edilson no Brasileirão de 2005? Considere aquele escândalo amador perto do que o Pelé já vai te contar. A Juventus havia vencido o campeonato italiano por 2 anos seguidos, e muito se comentava nos bastidores sobre erros de arbitragem sempre a favor do clube alvinegro. Em maio de 2006, uma investigação gigante foi revelada, com o envolvimento do serviço secreto italiano, com vários áudios sendo semanalmente vazados, tendo árbitro e dirigentes em diálogos corruptos. De um lado, os diretores de clubes definindo quem apitaria qual jogo. Do outro, árbitros comprados com clubes e manipulando o resultado dentro de campo. Foi o chamado Calciopoli, um esquema corrupto que envergonhou a Itália. Um dos dirigentes mais envolvidos no esquema era Luciano Modi, nome forte na Juventus. Ele estava na maioria dos áudios e chegou até a ameaçar o atacante Miccoli. Se não parar de encher o saco, não vai mais para a seleção. Quem manda ele ser convocado ou não sou eu. Mensagens como essa caíam como uma bomba na staff da seleção italiana, que tinha uma Copa do Mundo pela frente, a de 2006. O esquema do Calciopoli era complexo e rolava até ameaça de morte. Alguns juízes eram obrigados a marcar impedimentos e pênaltis inexistentes numa época em que o VAR não estava nem perto de se tornar realidade. Já outros árbitros iam atrás dos dirigentes oferecendo favores e pedindo carro de luxo em troca. O julgamento de todos os envolvidos era próximo das semis e finais da Copa do Mundo. Muito se especulava sobre a justiça inocentar essa galera depois do título da Itália, principalmente porque a Azzurra contava com muitos jogadores da Juventus e também do Milan, um outro clube envolvido no esquema. Mas as penas foram dadas. Reduzidas, é verdade, mas dirigentes e grandes clubes sofreram punições severas. A Juventus teve os títulos das últimas 2 temporadas cassados. Isso mesmo, perdeu o troféu e não está registrada mais como a campeã em 2005 e em 2006. Só para ter uma ideia da confusão, o título da temporada 2005-2006 ficaria então com o vice-campeão, que era o Milan, mas ele estava tão encrencado no esquema que também perdeu pontos. E aí a terceira colocada Internazionale foi quem ganhou nos tribunais o campeonato. Outros clubes como Reggina, Fiorentina e Lazio também foram punidos, mas o maior impacto foi na velha senhora. A Juventus foi automaticamente rebaixada para a Série B. Houve uma debandada automática de jogadores. Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic e outros pularam fora do barco depois dessa punição ao clube. Afinal, o mercado estava aquecido e tinha espaço para esses caras em clubes tão grandes quanto a Juve. Os que decidiram ficar e jogar a Série B ganharam respeito eterno da torcida. Trezeguet, Del Piero, Chiellini e, claro, Buffon são alguns nomes que não quiseram abandonar o clube apesar das propostas altas. É sempre bom lembrar que Buffon era o goleiro campeão do mundo e se encaixaria tranquilamente em outros clubes da Europa. A Juventus venceu a Série B no campo e 10 anos depois, num evento do clube pela Itália, o torcedor mirim Lorenzo fez a seguinte pergunta ao goleiro Buffon em meio a uma entrevista coletiva: por que você ficou na Juve mesmo com o rebaixamento? O ídolo respondeu emocionado ao garotinho: para ouvir hoje perguntas como a de uma criança como você e sentir orgulho da minha história. Senti que fiz a coisa certa pelo meu clube. O escândalo nacional teve esse lado bom de reforçar a imagem de ídolos, principalmente na Juventus, mas abalou o futebol italiano de maneira inédita. A Série A nos anos seguintes teve redução de investimento televisivo. Afinal, a credibilidade tinha ido para o saco. Muitos acreditam que esse escândalo foi o responsável pelo enfraquecimento do campeonato italiano e dos seus clubes. Talvez um dia o futebol na Itália até se recupere desse caso, que não acabou em pizza italiana. Algumas das partidas mais polêmicas da história do futebol já foram assunto em episódios do Radar Peleja, mas tem um jogo em específico que sempre é sugerido como pauta nos comentários do canal: o bizarro Flamengo e Atlético Mineiro pela Libertadores de 81, com José Roberto Wright visivelmente alterado. O Radar Peleja de hoje te conta a razão da primeira Libertadores do Flamengo ser tão contestada por adversários. Flamengo campeão, Atlético vice, frente a frente agora à noite em Goiânia, para ver quem vence o grupo 3 da Libertadores da América. O regulamento estranho da Conmebol faz o Peleja te explicar por que Flamengo e Atlético valiam uma vaga na fase seguinte do torneio. Na primeira fase, apenas o campeão de cada grupo seguiria vivo na Libertadores. Os cariocas e os mineiros empataram na liderança e tiveram que jogar uma partida de desempate. O Atlético Mineiro precisava vencer, já que o Flamengo tinha mais saldo de gol no grupo.
O palco escolhido era neutro, o Serra Dourada, em Goiânia, que era considerado um dos mais modernos do país e que aproveitou a importância daquele jogo para ousar no corte do gramado. Esse visual deixa tudo ainda mais pitoresco na memória de quem assistiu ao duelo. Agora que você já entendeu o palco e o torneio, tem que conhecer o personagem que foi centro da polêmica toda, José Roberto Wright. Mas eu sempre faço o omelete depois que a galinha bota os ovos. Na época, era um dos destaques da arbitragem brasileira, mas costumava ser igualmente polêmico e com uma personalidade forte. Quase todos os dirigentes não iam com a cara do juiz. Olha aí o Aidar, ex-presidente do São Paulo, que a torcida hoje detesta, falando o que achava do Wright. Dúvida muito grande, nunca escondi essa dúvida quanto ao comportamento do senhor José Roberto Wright. Eu sempre julguei o árbitro extremamente prepotente. O jogo em si entre Galo e Flamengo tinha a expectativa do país inteiro, principalmente pelos jogadores que estariam em campo. Era a grande base da seleção brasileira do ano seguinte, na Copa de 82. Zico de um lado e Reinaldo de outro, dentre outros craques. Mas o que se viu foi algo longe de um espetáculo. Aos 33 minutos de jogo, uma confusão absurda. Zico sofre falta de Reinaldo e o atleticano recebe o vermelho direto, para surpresa de muitos. José Roberto Wright parecia mais agitado que os próprios jogadores. Depois do artilheiro do Atlético já fora do jogo, a partida foi retomada. Mas menos de 2 minutos daquele lance, o Galo sofre uma falta e Éder tenta cobrar com rapidez. Mas Wright tira a bola de seus pés e os dois acabam se chocando. O juiz imediatamente tira o cartão do bolso e o expulsa. O atleticano cai de joelhos sem acreditar no que acontecia. Éder expulso, o Vaguinho pede pro técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. É isso mesmo, a diretoria mineira invadiu o campo e queria pegar o juiz na porrada. No meio da confusão, Chicão e Palhinha ainda receberam cartão vermelho. O treinador Carlos Alberto Silva também foi expulso. Eram então 4 jogadores a menos do lado atleticano. Os diretores pediram que o time saísse de campo e não jogasse mais. Só que cerca de 15 minutos depois, o Atlético decide voltar ao campo para não ser punido. Detalhe, só os titulares retornaram e não havia jogador no banco de reserva. Anos depois, Wright disse que a expulsão de Éder foi pelo que ele disse após a trombada, mas nunca saberemos as palavras exatas que foram usadas. Logo quando o jogo é retomado, o goleiro João Leite cai perto da meta do Atlético. Os jogadores atleticanos não queriam mais jogo e pareciam preferir o final em 0-0 para tentar algo nos tribunais. José Roberto Wright perde a paciência com João Leite e o expulsa. O jogo estava encerrado porque, pelo regulamento, o Atlético Mineiro tinha menos jogadores do que é exigido em campo. A Conmebol não só ignorou o pedido do Atlético de revisão do resultado, como puniu o clube por, segundo a entidade, ter se esforçado para abandonar o jogo desde o segundo jogador expulso. Wright foi eleito o melhor árbitro daquela edição da Libertadores. E o Flamengo foi avançando até ser campeão com um time fortíssimo que tinha. José Roberto Wright deu várias entrevistas sobre o assunto depois de aposentado, sempre reforçando que faria tudo novamente e que não errou nos cartões. Outros ex-árbitros como Paulo César de Oliveira e Sandro Meirahit disseram em 2019 que o cartão correto para Reinaldo seria o amarelo. Fica difícil saber o que realmente foi dito em campo naquela noite. Reinaldo chegou a declarar em entrevista para a Rede Globo que no início do jogo, Wright chamou os principais jogadores dos dois lados para um papo. Ele falava que não admitiria lances duros e que daria cartões, mas só apontava para os jogadores do Atlético. Qual a sua opinião dos lances? Você conhece esse árbitro? Ele é o paraguaio Carlos Amarilha. Se você é torcedor do Corinthians, tenho certeza que não só conhece esse rosto, como também não esquece o jogo que ele apitou. O Radar Peleja de hoje vai contar a história do jogo que foi considerado uma das maiores lambanças da arbitragem na Libertadores. Na temporada de 2013, o Corinthians tinha um timaço, manteve a base do elenco campeão mundial e fez a contratação mais badalada do futebol brasileiro naquele ano, Alexandre Pato. Foram 15 milhões de euros. Em maio, o time já estava classificado para a final do Paulistão e tinha a partida de volta das oitavas da Libertadores em casa, no Pacaembu. O palco era o mesmo da final do ano anterior contra o mesmo adversário, o Boca Juniors. Mesmo depois de perder na ida por 1-0 em La Bombonera, o resultado era tido como reversível e a torcida estava muito confiante na briga pelo bi. O que ninguém esperava era que o trio de arbitragem paraguaio virasse uma baita dor de cabeça para a torcida corintiana.
Precisando vencer por pelo menos um gol de diferença, o Corinthians foi pra cima. Com menos de 10 minutos, o primeiro lance polêmico. O zagueiro do Boca deu um tapa intencional na bola dentro da área, o que indignou Emerson Sheik. O brasileiro levou cartão amarelo por reclamação e o juiz ignorou os pedidos de pênalti, para já acender a fúria dos torcedores da Fiel. Poucos minutos depois, mais um lance estranho. Romarinho recebeu uma enfiada de bola e abriu o placar, mas o gol foi mal anulado por impedimento. Na hora, o comentarista de arbitragem da Globo, Arnaldo César Coelho, disse que o atacante estava a 1 metro da linha de impedimento. E para piorar a situação, 1 minuto depois, Riquelme, o craque do time, fez um golaço. Pro segundo tempo, o Timão veio com sangue no olho, e aos 5 minutos, Paulinho empatou o jogo, deixando o time a 1 gol da classificação. E esse gol veio. Em uma cobrança de escanteio após uma confusão na área, o meia mais uma vez empurrou a bola para dentro, só que mais uma vez foi marcado o impedimento de forma errada. Os jogadores e a torcida não conseguiam entender o que estava acontecendo, e o árbitro continuava irredutível nas suas marcações. Com 1-1 no placar no apito final, o Corinthians foi eliminado, mas a torcida continuou cantando, porque já tinha elegido o culpado, e ele não estava vestindo a camisa do Timão. As polêmicas daquela noite foram tão grandes que em 2015, uma TV argentina teve acesso a telefonemas entre dirigentes da Associação de Futebol Argentina 2 dias depois da partida. Eles elogiavam a atuação de Amaria. O presidente da AFA, Julio Grondona, disse na gravação: "Jogou o melhor reforço que o Boca teve nesse último ano, o Amaria." No mesmo ano, a Fiel chegou a colocar uma faixa em homenagem ao juiz durante uma partida do Campeonato Brasileiro. Para evitar punições, a faixa foi logo retirada, mas simbolizou todo o ódio que esse nome traz a todo torcedor corintiano. Conspiração ou não, esse foi o jogo para ficar marcado na história e fazer qualquer membro da Fiel pensar 2 vezes antes de pedir o fim do VAR. Imagina se ele existisse na época? Inscreva-se no canal e até o próximo Radar Peleja.